ter uma criança saudável, para que ela cresça uma adolescente, uma jovem, uma adulta saudável. Essa construção de vida saudável só acontece na infância. E você precisa olhar para essa criança e entender. Ela precisa por quê? Para ser saudável, para ser bonita, para ter saúde. Obesidade é sinônimo de doença, sim. A criança está doente, ela está acima do peso, ela está com problema. E esse problema vai gerar outros problemas emocionais, físicos, mentais. Então tem que mudar agora, enquanto a criança ainda é criança. E, gente, a gente já está no fim do ano, tá chegando o Natal, tá chegando virada do ano. Você quer mais um ano a sua criança consumindo tudo o que ela consome, não fazendo o que ela não faz, como, por exemplo, atividades intencionais, não tendo uma rotina, porque você já sabe. Ou se você não sabe, eu vou te dizer aqui agora: o emagrecimento infantil não é simplesmente tirar um alimento da dieta aí da sua criança, né, da alimentação diária da tua criança, não é só isso. Faz parte sim a gente trabalhar na alimentação, faz parte, mas tem muito mais para se fazer. Tem muito movimento para colocar, tem muita rotina para adaptar. E, gente, é mais fácil do que parece. Você só precisa das ferramentas certas. Você só precisa olhar diretamente para a vidinha dessa criança. E aqui hoje você está olhando para a consciência dela. Será que ela sabe que está acima do peso? Porque, como eu disse, saber pode ser bom e pode ser ruim. Ter essa consciência pode ser bom ou pode ser ruim, porque depende muito de como você, mãe, vai lidar com isso, depende muito de como a criança vai lidar com isso. Eu tô aqui para te ajudar, para você, mãe, a aprender a lidar com isso. Eu quero que você aprenda a lidar com essa situação, porque é real. Se você está aqui hoje, é porque a sua criança tem sobrepeso, é porque a sua criança tem obesidade. Então a gente quer tirar ela dessa situação. Você precisa ter a consciência, você, mãe, ponto, tem que ter. Agora você tem que aprender como lidar com essa situação. E a sua criança, se sabe ou se não sabe, você também tem que saber lidar com essa situação. Porque independente da idade aí, se ela souber, você tem que saber falar com ela. Se ela não souber, você tem que aplicar a ferramenta nela sem ela saber. E não é mentir para a criança, não, é simplesmente fazer o que tem que ser feito, sem comunicá-la, né. Se você quer que a sua criança tenha uma rotina, você vai agir conforme necessário para que essa rotina aconteça. E aí, essa rotina vai acontecer e de brinde ela vai emagrecer. Para ela vai ser brinde, para ela vai ser benefício, para você também, porque quando uma criança emagrece, quando uma criança tem uma rotina, ela se transforma. Então, o benefício não é somente para a criança, é para os pais também, é para a mãe também. Você vai ver uma criança mais feliz, você vai ver uma criança dormindo melhor, você vai ver uma criança comendo melhor, e tudo isso é muito gratificante. E aí, de brinde, o emagrecimento vem. Aqui nesse perfil, o emagrecimento, ele é, acho que o mínimo que a gente busca. Porque para ele acontecer, outras coisas precisam acontecer primeiro. E basta ter as ferramentas certas, tá? E a sua criança, sabendo ou não se está acima do peso, não tem tanta importância quanto você ter essa informação. Você, mãe, tem que ter essa consciência. Lembre-se ali da história que eu contei. Quando eu entrei para nesse processo de vida de emagrecer minha filha, porque se você não conhece minha história, eu vou contar um pouquinho dela na próxima semana, mas a minha filha, ela não tinha noção, não tinha nem noção que estava acima do peso. Tanto é que ela era uma criança totalmente feliz, mas ela estava acima do peso, tinha problemas respiratórios gravíssimos. Minha filha tomava medicação 3 vezes por dia. E quando eu apliquei o método nela, quando eu criei esse método, porque esse método ele nasceu da minha vivência com a minha filha. Os resultados vieram porque eu fui atrás de conhecimento, fui atrás de procurar
a melhor estrutura para entregar esse emagrecimento dentro da nossa rotina de vida ali, de forma saudável, sempre de forma saudável. E quando eu apliquei esse método nela, ela continuou sendo feliz, vivendo a vida dela e eu aplicando. Mudei rotina, mudei alguma coisa na alimentação, eu achava que eu tinha uma vida saudável, sempre fui mais para o lado saudável, né, educadora física, gostava de trabalhar com isso, sempre gostei de trabalhar com a saúde e dentro da minha casa eu também entregava muita atividade, alimentação adequada, mas onde eu errava? Eu fazia coisas erradas também. Eu entregava o não saudável também. Eu não tinha uma rotina totalmente estruturada. E tudo isso você vai aprender na semana que vem. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Que ter a consciência de que algo precisa mudar, de ter a consciência de que a obesidade é um problema, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E se a sua criança sabe que está acima do peso, é um grande passo quando você sabe lidar com essa situação, tá? Porque você pode usar isso a seu favor também. Você pode chegar para a criança e falar: "Olha, você já sabe que a gente precisa mudar algumas coisas, você já entende que a gente precisa melhorar a saúde, precisa diminuir o peso para ter uma saúde adequada, um corpo adequado, conforme fomos criados para isso", né. Tanto é que a gente vê os nossos ossos, é o mesmo osso de uma pessoa magra e de uma pessoa obesa. Por quê? Porque a nossa estrutura corporal é para ser saudável. A nossa estrutura, óssea é para que o nosso corpo tenha um peso adequado para a nossa idade. E isso precisa vir à tona, né. A gente não pode pegar achar que é normal estar acima do peso. A gente não pode falar para uma criança que é normal estar acima do peso, porque não é, não é. Certo? É igual ter uma doença respiratória, igual ter uma doença cardiovascular. Gente, não é normal. Tudo bem, tem gente que quer se adaptar, viver assim, tá tudo certo, mas se você tá aqui nesse perfil é porque você quer tirar essa criança desse sobrepeso. E eu tô aqui para te ajudar.